Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui fazendo apresentações na Nubigrax e, ao mesmo tempo, também é uma grande responsabilidade, né, de tentar trazer tantos conhecimentos novos, mas também conhecimentos que sejam aplicáveis. Hoje, a Angus, para quem não conhece, é uma empresa americana que tem aditivos, especialidades para metalworking, se concentra principalmente na parte de aminas. Então, o estudo que eu vou mostrar hoje envolve essas aminas, o portfólio de aminas da Angus. E a ideia é trazer um estudo que nós apresentamos recentemente no Congresso de Tribologia, nos Estados Unidos, onde a gente quis trazer uma nova perspectiva aí de formulação. Então, eu vou apresentar um pouco o conceito desse estudo, mas a ideia é principalmente mostrar como que, através de pequenos ajustes na formulação, do ponto de vista da mudança de combinações de diferentes aminas, como essas pequenas mudanças você consegue melhorar o desempenho, principalmente o desempenho voltado a alguns desafios atuais de formulação. Então, falando um pouco de desafio, tá? Desafio, bom, a gente sabe que hoje, atualmente, né, existe uma dinâmica muito grande, uma mudança muito grande em várias questões que vão desde do desempenho. E aí, quando eu falo desempenho, eu estou falando em corrosão, eu estou falando em usinagem de diferentes metais, estabilidade do fluido, manchamento, enfim, diversos itens de desempenho. Quando a gente fala em desafios, também não tem como deixar de falar da parte regulatória, ou seja, cada vez mais tendências regulatórias, restrições de matérias-primas, né? Então, cada vez mais, muitas vezes, o número de matérias-primas, muitas vezes a gente vê uma redução de algumas matérias-primas por conta dessas classificação de toxicologia ou mesmo preocupação de ecologia de alguns produtos. Também tendências gerais da indústria, né? E aí vai de cada região também, que vai desde a perspectiva da questão de trabalhar melhor a longevidade, por mais que esse fluido talvez seja de um custo mais elevado, mas que no final do dia ele vai representar um ganho, enfim, e as tendências relacionadas aí muito e que tem muito a ver com a preferência do próprio cliente, né, da facilidade ou não de formular e de manusear e combinar diversas matérias-primas num ambiente bem complexo. Então, aqui um pouco desses desafios. E dentro desse desafio, a gente trouxe um conceito para tentar trabalhar, equacionar melhor esses desafios, tá? Qual que foi o conceito, então? Nós fizemos um estudo bastante extenso, que envolveu mais de 130 formulações e diferentes combinações, onde o objeto de estudo foi a combinação de aminas e como ela podia impactar tanto a questão do desempenho, e aí desempenho a gente focou na longevidade, ou seja, a biorresistência desse fluido. Nós também investigamos a parte de manchamento de alumínio e corrosão e, sem perder de vista, o equacionamento de custo. Então, vocês vão ver que, em alguns casos, nós vamos combinar aminas justamente para não extrapolar o custo dessas formulações. Em termos a terminologia que eu vou usar aqui das aminas, eu vou usar aqui o resumo aqui, né, somente a sigla das aminas, a monoetalonamina, a AMIPA, o AMP, a DGA. Essa molécula é uma molécula da Angus também, ela vai aparecer durante a apresentação, que é o aminobutanol. A amina base, basicamente aqui, ela entra na formulação para desenvolver o pH, tá? Logicamente, ela fazendo a neutralização dos ácidos, formando um pacote anticorrosivo também. E as aminas complementares, eu estou chamando de aminas complementares porque essas aminas, comumente usadas já no mercado, elas dão um desempenho maior na biorresistência, tá? Então, a gente tem o DCH, a BEA, esse aqui é o Corgard Flex também, e o Corgard EXT da Angus, que também são usados quando você quer aumentar essa longevidade do fluido. Então, eu estou chamando de amina complementar, porque aí ela vai entrar, na verdade, para dar uma ajudinha ali no desempenho, principalmente de biorresistência.
Em termos de... Quando a gente olha essas aminas, uma das preocupações que a gente tem hoje é equacionar cada vez mais materiais que não tenham o perfil de classificação desfavorável. Então, a gente está... Principalmente a questão de rotulagem, eu coloquei aqui para comparar. A monoetalonamina, a gente tem... Se a gente olhar esse bloco de aminas aqui, o MP hoje é o que tem menor preocupação em relação à classificação de transporte, tá? E a monoetalonamina aqui das três, ela tem uma preocupação de limite de exposição. Então, recentemente na Alemanha houve uma mudança, esse limite foi ainda mais reduzido. Então, cada vez mais a monoetalonamina envolve aí preocupações dessa parte de limite de exposição, além das outras preocupações de dermatite, enfim, que os formuladores já estão bem acostumados aí, né? O outro bloco aqui de aminas também aqui tem uma questão de... Essa aqui ser uma amina secundária. A amina secundária também tem alguma preocupação em relação ao potencial de degradação e formação de nitrosamina. Então, tem uma preocupação em relação à carcinogenicidade. O Chlorgard Flex aqui tem uma preocupação mais em relação ao descarte por tema de biodegradabilidade, tá? Mas essas duas são aminas primárias, então... Em relação à amina secundária, eles não têm essa preocupação. E o terceiro bloco aqui, que tem essas duas aminas também, que são as complementares, as especiais, que eu estou chamando, a preocupação maior em relação ao DCHA. O DCHA ele tem várias classificações aqui não muito favoráveis, tanto a parte de toxicidade e meio ambiente, tá? No Japão também ele é classificado na lista de substâncias deteriorativas. E o Chlorgard XT, que é o aminooctanol, é uma amina primária, não tem nenhuma classificação desfavorável em relação a descarte, toxicidade humana. Então, hoje ele é em relação principalmente à parte regulatória, ele é mais favorável o uso dele, tá? Em relação às misturas que nós fizemos, né? Então, a amina base, essas foram as 5 aminas que nós tomamos como base. E aí, qual que foi o conceito aqui? Misturar as aminas complementares e também misturar, e até em menores percentuais. Então, a gente fez desde misturas que aqui foi... depois eu vou mostrar as porcentagens, mas desde 4% e aqui até um pouco menos de 4%, tá? Justamente para ver se a gente conseguia ver alguma diferenciação de desempenho. Então, a ideia foram muitas formulações, eu vou mostrar só um resumo. Então, o que a gente fez? A gente usou as aminas bases, foi misturando com as aminas complementares, foi reduzindo. E o resultado eu vou mostrar aqui e deu para perceber, deu para tirar boas conclusões em relação ao desempenho. Essa foi a fórmula base. Aqui o importante é um semissintético com 20% de óleo naftênico. Todas as fórmulas foram ajustadas para 9,5 de pH, tá? Aqui nós usamos... procuramos deixar todas as outras variáveis fixas. Logicamente, quando necessário, a gente ajustou a quantidade de emulsificantes, tá? A quantidade do ácido anticorrosivo aqui, a gente usou um DDDA, ficou todo mundo no mesmo nível também. E o que variou foi a quantidade de aminas e a composição delas. E aí foram feitas os testes, tanto no fluido novo, também no fluido envelhecido. Foi envelhecido dentro do challenge test, né, onde você tem inoculações para acelerar essa contaminação. E sem perder de vista a combinação de aminas, para que a gente tivesse combinações onde a gente, por exemplo, quisesse excluir o DCHA da formulação. Então, aqui são os resultados com triazina. Nós fizemos com triazina e com BIT, o IPBC ainda está correndo. Aqui é o teste de manchamento de alumínio, tá? Então, aqui na horizontal, é aquela formulação que eu mencionei, só com as aminas base.
e depois com diferentes as aminas complementares aqui. Então, aqui foi 4% da amina complementar e depois a combinação com as outras para chegar naquele pH de 9,5. Tá? Então, aqui na amina, usando só a amina base, a gente vê um problema de um manchamento bastante expressivo aqui no DGA e na monoeta. Esses aqui, a gente considera que, comparado ao padrão, o manchamento foi mínimo, então nós nem seguimos com as misturas. A gente só misturou e viu o efeito nas aminas que deram o manchamento. Então, aqui você consegue ver que a meia mancha bastante, né? Essa liga de alumínio. Conforme você mistura com alguma dessas outras aminas, você consegue reduzir bem esse manchamento, tá? Então, esse é um caminho também de melhorar a questão de manchamento de alumínio. O DGA, a mesma coisa. A gente conseguiu reduzir o manchamento através das misturas daquelas outras aminas complementares. A corrosão, esse aqui foi a 2% de diluição, que foi onde conseguiu diferenciar. A 5% não tinha diferenciação ainda. Então, a 2%, aqui o resultado da amina sozinha. Você vê que tanto a MP como a MEA aqui teve corrosão. E a medida, esse aqui foi um resultado bem interessante por o Corgard Flex com triazina. Ele teve um resultado, uma sinergia boa com esse biocida e não apresentou corrosão. E aqui você consegue perceber também que você combinando com as aminas complementares, você consegue melhorar muito o desempenho de corrosão, tá? Da MEA, por exemplo, e da MP. Aqui já são os testes os testes microbianos, né, de envelhecimento. Então, aqui está quantas semanas para falhar. Então, a partir do momento, esses fluidos foram diluídos e foram inoculados. A partir do momento que observou-se um crescimento de fungo ou bactéria acima da contagem que considerado como falha, a gente parou o teste. Então, aqui é bem interessante, a gente consegue observar duas coisas aqui. Primeiro, aqui são fluidos que têm DCHA, todos eles. Esse aqui não tem DCHA e deu um resultado muito equivalente a um DCHA. Misturas de DCHA com MEA, DCHA com DGA, DCHA com MIPA, aqui um MP com DCHA, e aqui a mistura que não tem o DCHA, né? Que um dos objetivos era tentar ver como é que você consegue formular sem um DCHA também, atingindo esse resultado bom em biorresistência. Então, aqui a gente conseguiu com a mistura dos dois Corgards, XT e Flex da Andes. Um dado interessante é que quando a gente faz a contaminação com Trump Oil para simular uma situação até um pouco mais realista, a gente percebe que essa combinação com o XT e o Flex sem DCHA tem um desempenho muito superior. Isso porque essa amina, ela não tem a tendência, o DCHA, quando você coloca o Trump Oil, ele extrai essas partes dessas aminas e aí você perde o desempenho quando comparado a uma situação que não tem Trump Oil, tá? E aqui a gente viu que não teve diferenciação com o Trump Oil para essa combinação. Então, se olhar, é um resultado bem surpreendente, é praticamente o dobro de biorresistência. Por isso que é importante, quando a gente fala equacionar custo, não olhar só o custo da formulação, mas tentar precificar isso, porque isso aqui quer dizer que o fluido vai durar mais, tá? Isso aqui pode dizer que talvez não precise tanta reposição de biocidas num período de tempo, tá? A gente nunca fala em redução de biocidas, o que a gente fala é a sinergia com biocida e ele aumenta a longevidade, tá? A questão de dosagem de biocida, a gente nunca entra nessa questão, porque o entendimento que nós temos é que isso é do fabricante de biocidas. Esses testes foram feitos no limite indicado pelos fabricantes, no limite mínimo de 1% de triazina, para tentar ver essas diferenças, tá? Mas o conceito aqui é que você consegue, através de combinações de aminas, sem mudar o biocida, aumentar muito a longevidade. Então, esse é um dos caminhos aí de equacionar melhor desempenho em termos de longevidade.
Quando a gente vai para os resultados de B e T, é interessante porque só a mudança de biocida muda bastante os resultados também. Então, se a gente for olhar aquele resultado de manchamento em alumínio, interessantemente, a MEA, por exemplo, manchou menos, tá? O DGA manchou, os outros tiveram, o Flex foi o que manchou menos, mas também a gente consegue demonstrar aqui, fazendo combinações aqui, você consegue reduzir esse manchamento do DGA. Tá? Corrosão também deu um resultado bem diferente. A MEA lá com triazina tinha dado uma corrosão alta, aqui não deu. Tá? O Flex deu um resultado muito bom até sozinho. E aqui a gente consegue ver uma tendência também de como você consegue misturar as aminas especiais e melhorar a corrosão. Né? Você vê aqui algumas combinações com a BEA melhorando, algumas com o Flex também melhorando a corrosão. Então, corrosão também é um caminho de equacionar a questão de corrosão, é a combinação das aminas, né? Logicamente que com cada ácido pode dar um resultado diferente, melhor ou pior. Aqui a gente fixou o ácido, né? E aqui os resultados de bioresistência em combinação com o BT. Aqui o que chama atenção novamente, o EXT, a combinação do EXT foi o que deu melhor longevidade, também mais que o dobro de durabilidade aqui, nesse teste de challenge. E aqui nem está com trump oil, viu? Aqui é o fluido sem a contaminação de trump oil. Então a gente consegue ver que consistentemente o Corgard XT é uma ferramenta para melhorar o desempenho em bioresistência. Tá? E aqui tem várias combinações de DCHA, MIPA, aqui está bem variado. Sempre combinando aquela amina básica com 4% da amina complementar. Aqui também é outro resultado que a gente consegue perceber. Aqui como base está o aminobutanol, o Corgard Flex, e foram sendo dosadas diferentes aminas complementares. Tá? Aqui também dá para ver a tendência que, aumentando o Corgard EXT, você também vai melhorando. Então, aqui a gente vê a diferente dosagem. Tá? Então, aqui uma dosagem dele com 4% e aqui com um pouco menos. Misturou ele com uma BEA. Aqui já não deu diferença, mas daqui para cá já deu diferença. Então, aqui você consegue ver essa tendência de ele melhorar conforme a concentração que ele é usado. E aqui o último slide de controle microbiano. Aqui é interessante, a gente consegue ver. Aqui nós temos duas bases diferentes. A amina base que a gente usou aqui foi a MIPA e aqui é o Corgard Flex. E aí foram usadas diferentes combinações do Flex com a BEA. Tá? Então, aqui você vê que mudando a amina base e mantendo as combinações iguais, esse bloco aqui foi melhor. Então, aqui também a gente vê uma tendência melhor de bioresistência quando você combina o Corgard EXT com a BEA, por exemplo. Tá? Consistentemente melhorou mais do que se combinasse com a MIPA. Bom, e as conclusões? Então, as conclusões é tudo que eu falei, na verdade, né? Então, você consegue, com pequenas modificações do pacote de aminas, mudar de forma significativa alguns parâmetros, principalmente longevidade, que muitas vezes longevidade já é uma parte que é difícil equacionar sem a questão de biocidas, né? Mas a gente conseguiu demonstrar que a combinação de aminas pode ajudar muito nesse equacionamento de longevidade. Tá? E sem perder de vista a questão das tendências de rotulagem cada vez mais restritas, né? A questão de desempenho e de corrosão, que a gente mostrou, e essas tendências gerais da indústria. Né? Então, esse estudo a gente acabou concentrando em aminas onde a gente está vendo algum tipo de preocupação, que é o caso da MEA ou DCHA, principalmente em relação à classificação deles, e
propondo aí um caminho, né, uma estratégia para, com pequenas modificações no pacote de aminas, ser também uma alternativa de você conseguir equacionar esses desafios, tá? E aí eu queria agradecer aí a Univar. A Univar é o nosso parceiro, distribuidor aqui no Brasil. Eles estão aqui, qualquer dúvida também, eles estão ali para nos ajudar. Agradecer a Lubrigrax por selecionar o trabalho e também agradecer a todos os técnicos que foram envolvidos nesse estudo, que foi um estudo bastante longo, tomou mais de 6 meses aí. O que eu mostrei foi só uma pincelada, tá? E obrigado pela atenção, espero que tenha contribuído um pouquinho aí para o conhecimento de vocês. Então,